Ele começa repreendendo, né? O verso 36, no verso 35 ele cita a pergunta, como é que os mortos ressuscitam e com que corpo virão, e no 36 ele já começa respondendo, mas repreendendo, já chamando a pessoa de insensato, tolo. Esse é o tipo da pergunta besta, por assim dizer. Esse é o tipo da pergunta boba que alguém faria, porque no fundo parece que o alvo não é saber, mas é questionar realmente se há ressurreição. Sabe aquele tipo de pergunta capciosa que de vez em quando faziam para Jesus, que na verdade eles não estavam interessados na resposta de Jesus, eles queriam apanhar Jesus em algum erro, uma espécie de pegadinha. Então parece que é o caso aqui, para poder justificar essa reação do apóstolo Paulo, que parece um pouco áspera, né? Já chama a pessoa que está perguntando de insensato, mas deve ser porque a pessoa, ou Paulo, entendeu que era o tipo de pergunta de quem realmente estava questionando por questionar. A resposta de Paulo é que, e aqui eu vou tentar resumir o que ele vai dizer em todo esses versículos todos, a resposta que ele vai dar aqui, usando essas analogias, contrastes, citações bíblicas, é que o corpo da ressurreição, ele vai ser num sentido similar ao nosso corpo aqui, nós vamos ter a mesma identidade, mas ele vai ser diferente em diversos aspectos. Então, há uma continuidade e uma descontinuidade entre o nosso corpo agora e o corpo da ressurreição, o corpo com o qual nós seremos ressurretos de entre os mortos. E, para explicar isso, 3 analogias. A primeira da semente, do verso 36 até o verso 38. Insensato, que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Insensato aqui não é porque esquece a ordem natural das coisas. O grão semeado, basicamente o que Paulo está dizendo é o seguinte, que o grão semeado, e essa figura todo mundo entenderia, porque naquela época, aquela cultura era uma cultura que dependia da agricultura, era tudo voltado para a agricultura. Desde cedo as pessoas aprendiam como é que funcionava plantio, colheita, as estações do ano, então todo mundo entenderia isso aqui. Paulo diz que o grão semeado, e é uma coisa que todo mundo sabia, né? Por isso que ele chama de insensato, parece que você não percebeu isso aqui. O grão semeado, primeiro ele tem que morrer, para que então ele possa voltar à vida com um corpo novo. Você, quando semeia o grão, você joga a semente na terra, ela meio que morre, para que dela possa vir uma nova vida que é diferente na forma e no aspecto do grão que foi plantado. A plantinha, ela é diferente. Então, você não sabe que é assim, diz o apóstolo Paulo. Você não sabe que é assim que funciona? E aqui é muito interessante a gente ver que para o apóstolo Paulo, a morte não é um empecilho para a ressurreição, mas na verdade é o requisito. Para que você possa ressuscitar, você vai ter que morrer. Da mesma forma que para que o grão possa produzir uma nova planta, ele primeiro tem que ser jogado na terra, morrer, por assim dizer, aí então uma nova vida vai brotar dele. Então, para o cristão, longe de ser um empecilho, o fim de todas as coisas, a morte, dessa perspectiva, é o pré-requisito para a vida eterna. É o pré-requisito para viver no novo céu, na nova terra, viver a ressurreição eternamente. E se a gente vivesse isso, a gente encararia os sofrimentos desse mundo e a morte de uma outra perspectiva. Sofreríamos menos, teríamos mais esperança naqueles momentos em que a gente perde um ente querido, mas que é crente, ou quando nós mesmos nos aproximarmos daquele momento em que nós seremos semeados, nós sabemos que aquilo é a condição para que a vida nova possa surgir ali. A morte não é um empecilho, mas é o requisito e a condição, como foi com Cristo. Primeiro o Senhor Jesus teve que morrer na cruz, e só depois é que ele foi ressurreto dos mortos. Não poderia haver ressurreição sem Calvário.
não poderia haver o túmulo vazio sem a cruz. A sequência é essa. E por isso que Paulo, usando essa metáfora, nessa analogia que todo mundo conhecia, né, que primeiro o grão morre para depois da vida, ele chama o interlocutor de insensato. Ele, como se dissesse, você não sabe como funciona a ordem natural das coisas? A ordem natural das coisas é essa: primeiro morre, para depois a vida vir, pelo menos no que diz respeito à semente. E essa planta que vai nascer, ela, embora distinta, ela guarda alguma semelhança com o grão, porque ela é da mesma espécie que o grão. Aqui talvez Paulo tenha em mente lá o relato da criação, Gênesis capítulo 1, quando diz que Deus, quando criou as sementes, a erva do campo, criou as frutas, os frutos, fez tudo isso conforme a sua espécie. Ou seja, se você planta um grão de trigo, você vai colher um pé de trigo. Se você planta um caroço de pitomba, você vai colher um pé de pitomba. Então, segundo a sua espécie. Mas é diferente na hora de você semear e na hora de nascer. Eles têm aspectos distintos, mas é pitomba. Guarda a mesma similaridade. A planta é segundo a mesma espécie do grão. E aqui no verso 37, ele acrescenta mais uma coisa. Ele diz assim: quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. É como se ele dissesse que o grão semeado não aparenta em nada o corpo que virá a ser depois, embora mantenha, como eu disse, alguma semelhança. E com certeza é da mesma espécie. Aqui no verso 28, a gente aprende que através das leis naturais, Deus faz com que cada grão plantado produza uma planta cujo corpo é apropriado. A gente não sabe direito o que é que Paulo quer dizer com isso aqui, mas Deus lhe dá um corpo como Ele quer dar. Você planta uma semente e Deus dá o corpo, aquela planta que vai nascer, esse corpo novo, Deus lhe dá a forma que Ele quer dar. Na verdade, Deus determinou isso lá no início, quando Ele criou todas as coisas. Hoje em dia é um processo natural, embora Deus esteja presente em todos os processos naturais, em tudo que acontece no mundo, Deus é imanente, está presente em tudo e sustenta toda a vida. Mas Ele já criou leis naturais, como essa: se você plantar uma semente de uma coisa, a planta que ela vai dar vai ser da mesma espécie. Mas Paulo diz aqui, né, sempre lembrando que Deus está presente, que é Deus que, através das leis naturais, Ele dá o corpo, aquela planta nova, do jeito que Ele quer dar. E a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Paulo está querendo com isso deixar claro que Deus se reserva o poder de fazer brotar da terra, por assim dizer, o nosso corpo ressurreto, da forma como Ele quer. E vai dar o jeito que Ele quer. Nós vamos ser plantados, né, como semente, nós vamos ser sepultados, vamos ser enterrados, e na ressurreição Deus vai fazer sair um corpo novo conforme Ele deseja. Vai ser da mesma natureza, vai ter semelhança, mas Deus tem o poder para lhe dar a forma que deseja. Então, a gente não sabe exatamente o que quer dizer isso. Pode responder a pergunta da idade, pode responder a questão do irmão que se acha muito feio e gostaria de que na ressurreição ele fosse um pouquinho mais bonito, né? De repente esse versículo é um consolo para o irmão, não é? Se Deus pode dar uma forma como Ele quer, quem sabe, não é? Vai fazer você um pouco mais bonito e por aí vai. Não sei, mas o ponto aqui é que Deus estabeleceu leis naturais, como essa de plantar e colher, e aquilo que você colhe é similar àquilo que você planta, é da mesma sorte, mas ainda assim Deus tem a supervisão. Ele dá o corpo que Ele deseja. Ele tem o senhorio, soberania a respeito de tudo isso. Cada grão produz uma planta diferente, como Deus determinou. O ponto aqui, que a gente sempre tem que tentar pegar essa analogia, né, e tentar entender o que é que isso tem a ver com a ressurreição. O ponto parece ser esse aqui, que os nossos corpos, eles são como sementes plantadas. Não sei se você já pensou nisso,
Mas, na verdade, nosso corpo é uma semente que vai ser plantada. Isso da perspectiva da eternidade, da perspectiva de Deus. Nós vamos ser plantados na terra e na ressurreição dos mortos vai chegar o momento da grande colheita. Quando Cristo vier, o arcanjo tocar a trombeta, imagina de repente, né? Não sei se vocês já viram aqueles filmezinhos bem acelerados, né? Uma pessoa que planta, a pessoa coloca um grãozinho de feijão num copo transparente, aí fica filmando em alta velocidade, né? Aí vê saindo de repente. Então imagine aquilo acontecendo assim aos bilhões de repente, a terra se abrindo e os corpos saindo assim, uma colheita de corpos imortais e ressurretos. Que coisa extraordinária, eu fico todo arrepiado só de pensar nisso aqui. Então, essa primeira analogia, ela usa essa figura, né, de que na ressurreição dos mortos é o momento da grande colheita de corpos imortais, incorruptíveis, que será feita pelo Senhor Jesus quando Ele vier. Naturalmente, quem foi cremado, quem foi despedaçado, quem já se corrompeu, eu digo assim, quem se deteriorou, isso aí não é problema para Deus, não é? Quem do nada fez tudo o que há, não tem dificuldade nenhuma em trazer de volta o corpo. Então o ponto é esse: corpos são como sementes que são sepultados, no tempo de Deus renascerão e manterão uma relação apropriada com o corpo que foi semeado no chão. Essa me parece, a doutrina da analogia da semente aplicada à ressurreição. A segunda analogia tem a ver com o tipo de carne, né, que foi a pergunta que foi feita aqui: com que corpo virão? E Paulo aqui faz uma analogia com a carne dos animais, verso 39. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. O apóstolo Paulo chama aqui a atenção para a grande variedade do tipo de carne que existe no mundo criado por Deus. De fato existe, é carne, mas tem diferença de ave, de peixe, de animais, de répteis, enfim, né, frutos do mar. Todos eles têm carne, mas é um tipo diferente, o que aponta para a capacidade de Deus de criar uma carne diferente para o corpo da ressurreição. O corpo da ressurreição vai ser único. Não existe nada semelhante no mundo que Deus já criou. Não tem. O corpo da ressurreição de Cristo é singular, que é o mesmo nosso. Nosso corpo vai ser igual ao corpo com que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E não há nada no universo criado, como nós o conhecemos, que seja similar a ele. Deus tem poder para fazer de vários tipos de carne, como ele fez, criar seres com diferentes tipos de composição, e ele tem poder para criar um corpo da ressurreição, com uma carne, por assim dizer, que é distinta de tudo aquilo que nós conhecemos. Alguns pontos de diferença: Jesus, no corpo da ressurreição, ele podia entrar em lugares fechados, ele podia aparecer, ele podia desaparecer, ele podia de repente estar no lugar, ter uma outra forma. A caminho de Emaús, diz lá o texto de Lucas, que ele apareceu aos discípulos numa outra forma. Aliás, acho que é Marcos, no final de Marcos, diz que apareceu aos discípulos numa outra forma. Os discípulos não reconheceram, só reconheceram quando ele partiu o pão. Ele estava no corpo da ressurreição, e com esse corpo ele comia. Então, que tipo de carne é? Qual é a composição? A resposta de Paulo é que o mesmo Deus que fez uma variedade enorme de corpos com diferente composição, ele é poderoso para fazer o que Paulo vai chamar aqui de corpo espiritual. Corpo espiritual não é um corpo gasoso, um holograma e imaterial, é um corpo material, de verdade, que retém comida, que retém marcas, como o corpo de Cristo reteve, mas ele é diferente de tudo que nós conhecemos aqui, e Deus pode fazer isso. O argumento de Paulo é a variedade de carne que existe: uma é a carne do homem, uma é a carne dos animais, outra das aves e outra é dos peixes. E aí ele, nessa mesma linha, ele agora vai para a terceira analogia, que tem a ver com o que ele chama de corpos celestes.
Aqui no verso 40 até o início do verso 42, ele apela para a diferença que existe entre corpos celestiais e corpos terrestres. Aqui no verso 40 ele diz: também há corpos celestiais e corpos terrestres. Aqui os estudiosos estão sem saber o que é que Paulo quer dizer com corpos celestes. Será que ele se refere aos anjos? Porque os anjos têm corpo, mas é um corpo imaterial. Eles são espíritos, mas eles não são um gás espalhado por todo o ambiente, né? Eles são espíritos, eles são seres contidos, são seres individuais, que podem se deslocar e não estão no mesmo lugar, e não estão em vários lugares ao mesmo tempo. Só Deus pode fazer isso. Então, os anjos, eles são seres contidos, mas eles não têm um corpo físico, pelo que a gente sabe. Inclusive, eles são chamados de espíritos. Então, será que é isso? Paulo está ainda mostrando o poder de Deus e a variedade de Deus, né? O corpo dos anjos, há corpos celestes e há corpos terrenos, que seriam o nosso corpo. Como se não bastasse, ele agora apela para os astros, e ele diz, verso 41, uma é a glória do sol. A glória do sol é o brilho do sol, o brilho, o esplendor do sol. Um é o brilho do sol, a glória do sol. Outra, a glória da lua. E outra, a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. Não sei se vocês estão seguindo o argumento do apóstolo Paulo. A pessoa chegou e diz assim: vai ter ressurreição de mortos, é? E com que corpo eles virão? Insensato. Dá uma olhada no mundo, vê a variedade que existe no mundo, de carne de animais, de seres vivos, até de brilho e de glória dos astros celestes, entre anjos e homens. O Deus que fez tudo isso, você ainda questiona se ele tem condições de fazer um corpo específico, especial para a ressurreição dos mortos? Por isso que ele começa chamando já o cidadão de insensato, né? Era só falta da pessoa. Mas se Deus é capaz de fazer toda essa variedade, por que ele não pode criar um corpo da ressurreição que seja diferente, glorioso, um contraste com tudo aquilo que nós conhecemos? Essa é a terceira analogia. Aí, então, deixa eu terminar só aqui o argumento dele, né? No verso 40, ele fala dos corpos celestiais e terrestres. No 41, ele compara a glória dos astros. E no início do verso 42, ele diz: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Ou seja, na ressurreição dos mortos, o que vai ressuscitar é alguma coisa nova, criada por esse Deus sábio, que tem poder para fazer tantas coisas variadas e bonitas, e que na ressurreição dos mortos vai criar mais uma coisa.